2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Pai amado, essa é a Tua palavra, vivifique ela em nosso coração e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu senti no meu coração de falar sobre isso, e daria um título à nossa mensagem: a nossa capacidade vem do Senhor. Não é que nós somos capazes de alguma coisa, não somos nem mesmo merecedores da salvação, não somos dignos nem de estar aqui, mas Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso. E antes de darmos continuidade, eu quero ler a oração que o profeta fez na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade. Ele diz: antes de orarmos, haveria alguém que gostaria de ser lembrado a Deus? Simplesmente levante sua mão e qualquer coisa da qual você tenha necessidade, que Ele possa ver e ouvir e conceder a você agora, enquanto nós inclinamos nossas cabeças. Nosso bondoso e amado Pai, nós humildemente nos aproximamos de Teu trono nesta manhã, no nome de Jesus, o Teu Filho, para oferecermos orações por nós e pelos outros. Tu, primeiramente, Senhor, nos perdoe de todas as nossas transgressões e nossa iniquidade. E então nós oramos pelos outros, Senhor, e eles também sejam perdoados. E Tua igreja se aproxime mais de Ti, pois certamente, Senhor, em nossos corações cremos que Tu estás pronto para fazer a obra com Tua igreja, pronto para tomá-la deste mundo e trasladá-la ao reino de Deus. Mas, Senhor, ajude-nos a nos preparar para esta hora. Que esta manhã seja o tempo, Senhor, quando todos nós poremos a um lado todo o peso do pecado que tão facilmente nos rodeia, que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Eu oro, Pai Celestial, hoje, que Tu cures o enfermo e aflito. Muitos estão sofrendo através da nação, e pragas e vírus, como os doutores o chamam. Eu oro para que Tua virtude curadora, Senhor, seja com aquelas pessoas. Então, descer até a nossa pequena reunião aqui nesta manhã. Muitos têm dirigido centenas de milhas, começando tarde, na noite passada, e através da noite, e de manhã, hoje, dirigindo dificilmente para fazerem seu caminho ao tabernáculo. Está nevando e ao longo da estrada, Deus, oramos para que Tu os abençoe especialmente. Não restam dúvidas que muitos tiveram que dar uma grande porção de suas comidas da próxima semana, ou o que seria, ou coisas com as quais eles deveriam gastar seu dinheiro, para gasolina e coisas para virem. Deus, aquele que vem a Ti vazio sairá cheio. Tu prometeste. Eu oro para que Tu encha seus corações e seus cestos de suas almas, tão cheios de coisas boas de Deus, que eles saiam simplesmente radiantes, com gozo inefável e cheio da glória. Que os vasos deste precioso povo transbordem com coisas boas e espirituais de Deus. Abençoa cada mão. Tu sabes a necessidade que está atrás daquela mão, Senhor. Peço que Tu as abençoe especialmente.
Nós ouvimos nesta semana passada como tu tão miraculosamente responde à oração em poucos momentos. Tempos de emergência e enfermidades e problemas, tu és Deus onipresente, de pé por seus servos. Eu oro, Deus, que tu sejas com estes nesta manhã. Conceda-lhes seus desejos, Senhor, de seus corações. Eu não creio que sejas por qualquer coisa egoísta, qualquer mau motivo atrás disso. Eu oro que tu os abençoe. E agora, Pai, lembra-me hoje, e que eu possa estar apto a tirar-me fora do caminho. Todos nós, desde o pastor até as crianças, que estejamos aptos a colocar-nos a nós mesmos de lado no altar de Deus, e abrir nossos corações e ouvir o Espírito Santo enquanto Ele nos fala. Volte nossos vasos à tua bênção, para receber tuas bênçãos com o lado certo para cima. Então derrame o poder do óleo da unção sobre eles, e dê-nos força, Senhor, que nós precisamos para os dias que nos restam por diante. Conceda esta bênção. Nós a pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Perfeita força por perfeita debilidade. Nós então sabemos, feliz é a pessoa que tem consciência e que admite que não é nada. Feliz é o homem que reconhece que ele não tem capacidade própria, que a sua capacidade, que a sua força, ela vem do Senhor. Jesus, ele diz em São João capítulo 15, ele diz, eu sou a videira, versículo 5, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Quer dizer que se nós não estivermos nele, nós não vamos produzir nenhum fruto. Não há como produzir bons frutos estando fora de Cristo. Então, para que nós possamos produzir bons frutos, precisamos estar enxertados em Cristo. Porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Então, ele diz, a Bíblia diz, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A nossa capacidade, ela vem do Senhor. Paulo, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o profeta, ele diz assim, que todo verdadeiro servo de Deus, ele nunca chamará a atenção das pessoas para si. Ele sempre apontará Cristo para as pessoas. Porque, na verdade, o homem de si mesmo não tem nada. Nós não teríamos nem condição de estar assentados aqui nessa manhã, se Deus não tivesse nos dado capacidade para isso. Então, por isso, quando nós reconhecemos que a nossa capacidade vem do Senhor, o que nós fazemos? Porque a gratidão, ela parte de um reconhecimento. A adoração também parte de um reconhecimento. O louvor parte de um reconhecimento. Quando nós reconhecemos o que Ele significa para nós, o que Ele fez por nós, qual será o sentimento da nossa alma? O que nós podemos fazer para expressar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez, se não adorar? Uma certa vez eu estava em casa, sentado no sofá, olhando o meu pequeno, o Abner, que agora tem outro, né? Já veio mais um. Mas era o Abner, bem pequeno. E ele estava ali, não lembro o que, tentando arrumar uma coisa. E eu observando. E ele tentando e tentando. E eu olhando. E ele estava tentando, e aquilo para mim, como pai, era muito fácil. Mas para ele, como filho, a criança, era muito difícil. E ele estava tentando, e eu não me manifestei, aguardando para ver até onde ele ia. De repente ele olhou para mim e disse, pai, o senhor me ajuda? Quando ele falou isso, rasgou meu coração. E eu comecei a chorar. E eu pensei em Deus. Quantas vezes eu estou tentando por mim, e eu sei que eu não vou conseguir, mas às vezes nós não temos humildade de cair diante dele e dizer, pai, o senhor me ajuda? Porque a nossa capacidade, ela vem dele.
nos capacita. Eu sou, você é a perfeita debilidade. Ele é a perfeita força. Aleluias! A nossa capacidade. Oxalá que Deus nos ajude. Se nós vivêssemos 300 anos, que nós vivêssemos esses 300 anos como um dependente de Deus. Que nunca a autossuficiência encontre lugar em nosso coração para levar nós a pensar que somos alguma coisa, quando não somos nada. O irmão Brana diz, quando você vê alguém, e ele diz, creio que na mensagem Almas que estão em prisão agora, ele diz, quando você vê uma mulher cheia de vaidade, descendo as ruas, em cima de um salto alto, cascavelando, nariz empinado, simplesmente lembre que ela não passa de um torrãozinho de terra de Indiana. Não é nada, nós não somos nada. E se esse corpo que nós tanto cuidamos e devemos fazer, tombar dentro de 72 horas, ele começa a se decompor. Aonde foi o nome daquele grande homem? Não existe grande. Grande é só um. O Deus Todo-Poderoso. Agora, quando nós reconhecemos que a nossa capacidade vem dele, e se tem uma coisa, o profeta diz, Deus quer que nós dependa dele. Deus gosta que nós dependa dele. Em outra mensagem ele diz, Deus quer ser incomodado desse jeito. Quando nós nos aproximamos dele, dizemos com toda a humildade, com toda a sinceridade, Senhor, o Senhor sabe que eu não dou conta. Eu preciso que o Senhor me conduza. Eu preciso da tua liderança. Eu preciso do teu Espírito Santo. Por isso, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir nesta vida. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos dar conta. Aleluia! Davi diz no Salmo 103, ele diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Aleluias! Eu estou feliz porque Deus se compadece, como um pai se compadece dos seus filhos. Ele lembra que nós somos pó. Uma certa vez o profeta disse, eu quero, Billy Paul, que você escolha as pessoas mais doentes no meio. Traga os piores do meio da audiência. Quer dizer, eu vou mostrar que... Eu quero mostrar que ele vai sair curado. Então trouxeram uma jovem, uma pessoa meio surda. E ele ora, e ora. E Deus já tinha dito, deixe que eu escolha as pessoas. Não é você, é eu. Porque Ele não divide sua glória com ninguém. É a Ele a glória, é a Ele o louvor, é a Ele a adoração. Deixa que eu escolho. Então ele ora, e a pessoa que era meia surda sai da reunião totalmente surda. O profeta sai frustrado daquele encontro. Mas às vezes nós precisamos levar lições para poder aprender a ser humilde, para poder aprender a depender de Deus. Outra vez o irmão Brana conta de um pregador que ele subiu todo orgulhoso à plataforma e ele trouxe um sermão ali. E ele saiu, e na verdade não fluiu, porque não é a gente, irmãos. Se Deus não usa, o que é que pode o homem fazer? Nada. O que enfeita o vaso é a flor. O que faz a diferença é Deus. E então aquele pregador pregou e remoía, corria para um lado, para o outro, e nada, não conseguia se sair, entregar. E ele desceu assim, da plataforma. E um senhor que estava sentado na reunião disse,
Se ele tivesse subido como ele desceu, ele teria descido como ele subiu. Porque subiu assim e desceu assim. Mas eu quero subir assim e descer assim também. Porque não depende de nós. É Deus quem faz. A nossa capacidade, ela vem do Senhor. Paulo, ele não diz que podia todas as coisas nele, mas naquele que lhe fortalecia. Nós podemos tudo também naquele que nos fortalece. E se nós contamos testemunhos, porque eu creio que aqui nessa manhã todos teriam testemunho para contar do que Deus já tem feito na tua vida. Eu tenho testemunho para contar do que Deus já tem feito na minha vida. Mas é Deus que faz. Eu quero ser bem objetivo. Vamos olhar um pouquinho a vida de Davi, um simples pastor de ovelha. Mas ele tinha testemunho. E os testemunhos servem para que a tua fé cresça. Os testemunhos servem para que você não duvide do poder e da capacidade de Deus. Se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. E ele fará, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só depende de nós crer. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, diz assim, a partir do verso 23, os irmãos conhecem essa passagem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. Uma coisa eu quero dizer, irmãos. Deus, o profeta diz, ele não é covarde, e ele não pode usar um covarde. Agora esse valente, ele não pode se vangloriar, pensando que é a sua valentia. Ele deve se vangloriar, contando com a ajuda do Senhor. Josafá sabia que ele não era capacitado para vencer os sírios. E quando ele se viu o seu país sitiado, o mais longe que ele pôde ir era cair sobre os seus joelhos, era convocar o povo para uma oração e jejum solene. Porque há certas coisas que nós só vamos vencer com oração e com jejum. E o jejum diz que nós estamos nos humilhando nossa carne, dizendo que nós precisamos da força de Deus. E se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, então eu ouvirei dos céus. Quando nós nos humilhamos e buscamos a Deus, nós estamos dizendo em outras palavras, Senhor, eu não sou capaz. Sabe por que muitas pessoas não conseguem vencer? Porque elas querem vencer por elas mesmas. Elas não querem depender de Deus. Isso não passa de um orgulho. Não querem pedir ajuda para quem pode ajudar. E acabam sofrendo, e dando murro em ponta de faca, como diz o ditado. Mas a Bíblia diz que Deus exalta os humildes, e os soberbos ele abate. Então nós olhamos para Davi, e dizia os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Por que Davi tinha esse tipo de ousadia? Porque ele sabia que Deus ele servia. Davi, sendo um magricelo, um moço de um gentil aspecto, ele não tinha condição por ele mesmo de enfrentar um gigante como Golias. Nós, com a nossa experiência,
Nós, com a nossa condição, não temos condição de vencer demônios. E nessa era foram soltos 200 milhões de especialistas. Como poderemos vencer? Mas não é por nossa capacidade. É Deus que vai nos dar a vitória. Para isso nós precisamos depender dele. Glória a Deus, amém? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que descestes aqui? Irmãos, há pessoas, irmãos até mesmo. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Mas ele não tinha a mesma fé e a mesma confiança que Davi tinha no seu Deus. Eliabe pensou que Davi ia querer enfrentar Golias por a força dele. Mas Davi, melhor dizendo, ele não estava confiado nele. Ele já tinha testemunha. Ele sabia que ele por ele mesmo não tinha condição de vencer um urso. Ele não tinha condição de vencer um leão. Mas não foi Davi que rasgou aquele leão. Não foi Davi que matou o urso. Foi Deus em Davi lhe dando condição. E quando há certas pessoas que quando vê você se dirigindo, indo na direção do sobrenatural, eles vão dizer: isso não é para ti. Há certas pessoas, às vezes próximas de você, que quando vê você ser um pouco ousado com Deus e depositar sua confiança nele, vão te dizer assim, vão ficar irado e dizendo que você é um intrometido. Mas você não é um intrometido, você é apenas um crente. Você é alguém que ousa confiar em Deus. Você não está avançando por você mesmo. Você está avançando porque você confia. Você tem promessa. Deus disse que Israel não seria cauda, mas cabeça. Agora, como eles podiam se prostrar diante da afronta de um homem? Todos falharam em tomar Deus em sua palavra. Mas Davi usou tomar Deus em sua palavra. E disse: ele não pode afrontar. Porque ele não está afrontando apenas homens, meros homens. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de alguns que se rendam. Por isso ontem falávamos sobre adoração. Adoração é render-se. E o tema é uma real aproximação. Então Eliabe ficou irado com Davi. Eliabe tentou barrar Davi. Mas ninguém pode barrar alguém que realmente tem confiança em Deus. Por que desceste aqui? O que vieste fazer na reunião? Eu vim adorar a Deus. Eu vim aqui porque meu pai me mandou. E se meu pai manda, eu tenho que obedecer. Foi Jessé que mandou Davi lá. Ele não foi por conta. Agora, eu sei que você é meu irmão mais velho, Eliabe. Mas você não vai me impedir. Porque esse homem vai ter que se silenciar. Essa voz terá que ser silenciada. Esses filisteus têm que saber a quem nós servimos. Esses filisteus, e nós temos testemunho. Nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Um Deus poderoso. Sim. Quem já tem testemunho aqui nesta manhã que Deus é real? Eu tenho testemunho que o meu Deus é real. Sim. Essa última vez, o último culto que o irmão Robert estava aqui, eu estava acompanhando pela internet. E enquanto ele orava pelas pessoas, eu estava deitado e assistindo o culto. E ele disse: vocês aí da internet que tem um problema, eu gosto muito de leite. E eu fui fazer um exame e dizia que estava com intolerância à lactose.
Toda vez que eu tomava leite, a barriga estufava. Eu disse, mas não era assim há algum tempo atrás. Se não era assim, eu não posso morrer desse jeito. E eu gosto muito de leite. E tem vezes quando eu vou ali, pastor Febrônio, em Passos Maia, a irmã, ela já prepara farofa e leite. Toda vez. E eu mesmo, daquele jeito, gostando, comia farofa com leite. Mas depois me sentia mal. Mas quando aquele dia, Deus ministrando através do seu servo, e ele falou, vocês aí da internet, que tem algum tipo de enfermidade, eu digo, isso é para mim. Isso é para mim. Porque nós não servimos um Deus morto. Nós não servimos um Deus que fez e já não faz. Nós servimos um Deus vivo. Temos testemunho. Já matei um urso. O que era que ele matar o urso? Era Deus treinando Davi. Porque tinha um desafio maior lá na frente. Sabe por que muitas vezes Deus permite certa enfermidade? É Deus te treinando. É para que a tua fé se robusteça. Porque virá uma luta maior. E você olhará para trás e dizer, o Deus que me entregou o urso, me entregará o leão. Sim. A nossa capacidade vem do Senhor. Se algum Eliabe quiser te impedir, não fica ouvindo ele não. Veja o que Davi fez, eu gosto disso. Porque tem coisas que não vale a pena você ficar escutando. Tem coisas que você tem que seguir seu caminho. Coisas que vão só fazer com que tua fé diminua. Não pare para escutar. Se você realmente recebeu ordem do seu pai para descer até o exército de Saul, Deus tem um propósito. Olha o que Deus diz, olha o que a Bíblia diz. Por que descesses aqui? Foi o que Eliabe disse a Davi. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? O que é que te incomodou, Eliabe? Não há razão para mim vir descer e ver? Não há razão para isso. Para você ficar irado comigo, só porque eu estou querendo tomar Deus em sua palavra. Só porque eu estou lutando para crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só porque estou lutando para crer que Ele não está numa sepultura, mas Ele está vivo, inclusive está aqui nesta manhã, para curar, para salvar, para perdoar. Nessa última mensagem, a lagosta, a lagarta, o pulgão, o profeta diz assim, o que você precisa é dar um passo. Muitas pessoas têm medo de dar um primeiro passo. E ele diz, se você dar o seu primeiro passo, o resto Deus dará por você. Porque a nossa capacidade vem do Senhor. Olha o que diz, olha o que fez Davi, é o que nós precisamos fazer. Quando nós nos deparamos com conversas que não edificam, irmão. Tem conversa que não edifica, não vale a pena você parar para ficar ouvindo. Não vale a pena, isso só vai te causar tristeza e aborrecimento. Siga seu caminho. Você vai ouvir pessoas dizer assim, não vale a pena ser crente. Vale a pena sim, siga teu caminho. Não pare para ouvir esse tipo de conversa. Você vai ouvir alguém, talvez, jovem, dizer assim, você tem que aproveitar a vida enquanto é jovem. Não preste atenção a isso, você diga, eu estou aproveitando. Eu estou me lembrando do que disse Salomão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e diga, não tenho neles contentamento. Eu estou aproveitando a vida. Siga teu caminho. Foi o que Davi fez. Então disse Davi, que fiz eu agora? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciou a Saul e mandou em busca dele. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.
teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aleluias. Aqueles que se aproximam de Deus, eles primeiro devem crer que Ele é real, que Ele existe. Não é uma lenda. Ele é real, irmão Reinaldo. Qual homem que poderia ter tirado daquele submundo? Ei, Manildo, qual homem que tinha condição de lhe tirar daquele submundo? Não foi homem, foi Deus. Ele é real. Então todos aqui nessa manhã têm testemunho que Ele é real. Ele é real. Ele é real. Sim, Ele é real. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar. Mais um tentando desanimar o pequeno. Não é do ligeiro a carreira, nem do forte a peleja. O tempo e a sorte pertencem a todos. Qualquer pessoa que ousar confiar em Deus pode desafiar o gigante. Sim. E ele disse, Saul disse, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus viva. Quando nós tivermos essa tamanha confiança, que o Deus que nós servimos, para Ele curar um câncer e uma dor de cabeça, é a mesma coisa. O Deus que entregou o urso, entregou o leão, entregará também esse incircunciso. O mesmo Deus, agindo em casos diferentes. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão, não fui eu. A minha capacidade vem dele. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu aí aonde entra o homem tentando. Você pode ir, Davi, mas deixa eu te capacitar. Mas a capacidade não vem do homem. A capacidade vem de Deus. Você pode ir, Davi, mas deixa eu te vestir primeiro. Deixa eu colocar. Deixa eu te trazer para dentro dessa veste eclesiástica. Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Não é com experiência humana que nós vamos vencer. É com a real. É com a real. É isso. É por isso, irmão Beto, o senhor foi inspirado para dar esse tema. Porque é com a real aproximação. É com uma real experiência com Deus que nós vamos olhar para o mundo de cima para baixo. Que nós não vamos ser subjugados por o inimigo. Mas o lugar mais alto será debaixo da planta, da sola do seu pé. Quando isso vai acontecer, pregador? Quando nós tivermos uma real experiência com o sobrenatural. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto.
pois nunca experimentei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão. Oh, eu gosto disso, irmão Celeste. Não vamos nos apartar daquela simplicidade do Evangelho, que desde o início temos conseguido vir vencendo Golias. Para que querer inovar? Para que querer uma coisa nova, se temos tido vitória com o velho Evangelho de sempre? Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro. O irmão Branham diz que é na mensagem o grande guerreiro Davi. Ele diz que esses 5 seixos, que as 5 pedras, apontam para as 5 letras que formam o nome Jesus. Por isso a Bíblia diz: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, é através dele que nós somos vencedores. É por meio dele que nós alcançamos cura. É por meio dele que nós alcançamos salvação. É por meio dele que nós alcançamos perdão. É por meio dele que nós temos nossas forças renovadas. É por meio dele que você está aqui nesta manhã, que eu estou aqui nesta manhã. Nós cantamos aquele hino, mas às vezes isso pode se tornar tão comum, que nós cantamos porque achamos bonito, mas não é simplesmente porque ele é bonito, é uma realidade. Muitos anos se passaram, desde o dia em que eu criei, foram muitas as batalhas, eu ainda estou aqui, porque o Senhor está aqui, porque Ele tem sido a sua capacidade, porque eu estou aqui, porque Ele tem sido minha capacidade, porque você está aí, porque Ele tem sido a sua capacidade. Não que nós seja alguma coisa. Por isso a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém bata no peito e se glorie. Aleluia. Por isso devemos ser as pessoas mais radiantes nesta manhã. Deveríamos ser as pessoas mais felizes nesta manhã. Mas para nós concluir, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus olhos brilham quando eu olho para a Bíblia, porque é Deus em forma de letra. Aleluia. 5 seixos do ribeiro e pô-las no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo. Você tem um problema? Não é amanhã, é hoje. Você tem alguma necessidade? Não deixe para amanhã, dizer: Senhor, talvez amanhã ou mês que vem. Não, hoje. É hoje que eu vou ver esse gigante tombar. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Veja que não era Davi, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra.
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele sempre consolou o seu povo com esse tipo de consolação. Calma, Josafá, fica quieto. E veja o livramento que virá da parte do Senhor. Você já tem pedido auxílio. Você já tem pedido socorro. Calma, quieto. Faça o que a Bíblia diz. Não tente querer fazer do seu jeito. Foi um erro que Naamã ia cometer, um erro gravíssimo. Ele queria ser limpo da lepra, mas não queria fazer o que o profeta disse. Às vezes nós queremos se livrar da carga, mas não queremos fazer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia, se o profeta Eliseu disse no Jordão, não é em Farpar e Abana e Farpar, rios de Damasco, que era o melhor. Não, se a Bíblia diz para nós viver uma vida de santidade, essa é a maneira de nós sermos vencedor. Se a Bíblia diz para nós não viver uma vida frouxa concernente ao Evangelho, não vamos viver uma vida frouxa. Vamos viver uma vida de acordo com a palavra. E assim seremos vencedor. Essa é a maneira. Ah, mas eu não dou conta. Busque a graça de Deus. É Ele que nos dá a condição. Eu também não dou. Miserável homem que sou. Mas a graça do Senhor é que nos mantém de pé. A graça do Senhor. A graça do Senhor. A graça do Senhor. Essa congregação saberá. Nós já sabemos, chegou testemunho hoje. Já temos ouvido muitos testemunhos. E o que Deus já tem feito. Essa congregação sabe que o Deus que servimos é um Deus real. Não é um Deus histórico, é real. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra. Ele pegou 5, mas ele tomou uma. Nós não servimos um Deus fraco, um falido. Servimos um Deus poderoso, capaz. Quando o profeta diz assim, que quando você se ajoelha, os demônios começam a tremer. Porque eles não sabem o que vai sair da sua boca na oração. E quando você se ajoelha, ele vai invocar aquele nome. Sim. Essa, meus amados irmãos, essa é a razão por que o diabo não quer que nós orem. Por que ele não quer que nós venhamos nos cultos de quarta-feira para a oração? Essa é a razão, porque ele sabe que quando nós nos ajoelhamos para invocar o nome do Senhor, é como uma bomba atômica sendo lançada no inferno. Vamos orar mais. Vamos nos achegar mais a Deus. Vamos fazer mais uso desse nome. Ao invés de nós ficar xingando e brigando e pressionando, vamos para um lugar mais longe, que é cair sobre os nossos joelhos e dizer: Senhor, a minha capacidade vem do Senhor. Eu não estou sabendo administrar o meu lar. Minha família está sendo espedaçada. Meu lar está indo de mal a pior. Eu tenho tentado, largue as vestes de Saul. E agora comece a buscar a capacidade de Deus.
nossa capacidade vem dele. Estou a ponto de me separar. Você simplesmente tenta resolver essas coisas de uma maneira pessoal. Você tenta agir do seu próprio jeito. Aqui em casa quem manda sou eu. Porque não depende mais de Deus. Entra em cena, Senhor, em meu favor. Resolve esse problema para mim, meu Deus. É meu lar, é meus filhos. A nossa capacidade vem do Senhor. Davi tomou aquela pedra. Foi Deus a quem direcionou. Não tinha como, irmão Reinaldo. Não há como um homem, irmão Beto, acertar no lugar mortal. Não tem como. Há coisas que não tem como o homem fazer. Há coisas que o pastor não pode fazer nada. Ele fica de mãos atadas. Mas o que ele faz? Senhor, a igreja é tua. O povo é teu, Senhor. É o Senhor quem cuida. Eu estou aqui como um dispenseiro, mas o Senhor é o administrador. A obra é tua. Há momentos que ele diz, não fui eu que pari esse povo, como Moisés, é o Senhor o responsável. Tu és o meu auxílio, tu és a minha força, tu és a minha condição, tu és. Tu és, Senhor. Tu és. Tu és, Senhor. Terminando. Só um hino, irmão, por favor. A nossa capacidade. Não podemos bater no peito e dizer eu sou alguma coisa. Lembra que somos pó. Perfeita força por perfeita debilidade. Pode você fazer a sua decisão para Cristo? Não há uma decisão exatamente. Simplesmente se esvaziar. Senhor, não sou bom. Não há nada de bom em mim. Permita esquecer tudo o que já soube. Agora venha, Senhor Jesus. Não deixe isso passar por cima da minha cabeça. Permita-me receber isto e ser cheio de Teu Espírito. Senhor, deste dia em diante, deixa-me ser totalmente Teu. Apenas ore agora. Apenas uma pequena oração a Deus. Uma oração simples. Esta oração, crianças, todos orem agora. Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino, ouça-me enquanto oro. Leva todos os meus pecados. Oh, permita-me desde este dia ser totalmente Teu. Enquanto trilho o labirinto escuro da vida e as mágoas me expandem ao meu redor. As mágoas se expandem ao meu redor. Seja Tu meu guia. Que as trevas sejam um dia. Enxugue todas as lágrimas de tristeza. Nunca me deixe extraviar de Teu lado. Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino, ouça-me enquanto oro. Leve todos os meus pecados. Oh, permita-me deste dia em diante ser totalmente Teu. Eu gostaria de saber se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo. E você pensa que é capaz de fazer isso por ti mesmo. Mas você ouviu a palavra.
e se deu conta que você não conseguirá por você. Você depende de Deus. Você depende da ajuda dele. Talvez você já até tentou. Ou até mesmo você que ingressou no Evangelho e depois se desviou. Está no mundo e diz: eu não dou conta de voltar. Eu sei que essa mensagem é a verdade, mas eu não consigo. Você de si mesmo não consegue, mas Deus é por ti. Se tem alguém, levantaria a mão e diria: lembre de mim em oração. Tem alguma pessoa que se afastou de Deus, ou que ainda não tomou a sua decisão por Cristo, ainda não é um cristão, e gostaria de fazer conhecido com o levantar de mão nesta manhã, dizendo: eu quero, a partir de hoje, ser totalmente do Senhor. Eu quero depender de Deus. Levante sua mão bem alto, se é que tem alguém. Temos uma mão lá atrás. Tem mais alguém que... Temos mais uma mão? Senhor Deus, as mãos se levantam. Mais uma mão. Senhor, eles são teus, Pai. Capacita eles, Senhor, para viverem um novo tipo de vida, uma nova experiência como nunca tiveram antes. E que a partir de hoje, Senhor, eles sejam humildes e se coloquem diante de Ti, dizendo: dependo do Senhor. Dependo da Tua ajuda, meu Deus. Dependo do Teu Espírito Santo para me guiar. E aqueles que já estão firmes nessa caminhada, mas que reconhecem que dependem mais de Deus, às vezes você ainda tenta fazer por você mesmo, gostaria de levantar a mão. Não que eu seja melhor, mas debaixo de uma unção que está aqui agora, eu gostaria de oferecer uma oração em especial por você. Você levantaria a sua mão enquanto oramos? Precioso Deus e Pai, junto as minhas mãos com a dele, Senhor, e peço para que o Senhor venha sempre ser o nosso guia, que o Senhor possa dirigir-nos dentro da Tua perfeita vontade, e leva-nos, Pai, a depender e confiar somente em Ti, em cada passo, em cada decisão. Que nós nunca pense que somos alguma coisa ou autossuficientes para poder resolver as coisas sem a ajuda do Senhor, mas que possamos nos humilhar sempre, Pai, para que o Senhor possa nos capacitar, para que o Senhor possa nos ajudar. Abençoa cada irmão aqui nesta manhã, abençoa cada criança aqui nesta manhã, abençoa o nosso pastor, pastor Febroni, os demais pastores aqui nesta manhã. Que o Senhor continue dando a graça, dando a força, dando a condição que eles precisam para continuar à frente de seus rebanhos, Senhor. Pai, nós precisamos todos do Senhor. E agora, Pai, nós te agradecemos por essa doçura, a doçura da Tua presença, por essa unção maravilhosa que está pairando entre nós aqui nesta manhã. É a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Guarda Teus filhos e abençoa de um modo especial, em nome de Jesus.